Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 17, 14. Amém? Então vamos à leitura. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao summit. Summit quer dizer topo. Subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés ficaram cansadas ou eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Amém, queridos? Todo ser humano tem suas limitações, seja ela física, emocional, às vezes psicológica. E é justamente no momento das mais difíceis batalhas que nós necessitamos de companheiros para erguerem as nossas mãos. Ninguém é tão forte que possa dizer: eu não preciso de ninguém. Ninguém é autossuficiente nesse sentido. Todos nós temos falha. O texto do profeta Isaías, que fala: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, antes ele diz: até os jovens se cansam. Então todo mundo se cansa. Todo mundo tem batalhas difíceis. E por conta dessas batalhas, às vezes nos encontramos cansados, sobrecarregados. E nessa hora precisamos de companheiros para nos ajudar. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40 em diante, já, vamos dizer, na última batalha ou nas últimas batalhas, quando a morte estava chegando, o dia da sua morte, do seu sacrifício estava chegando, ele havia subido a um lugar de oração, levou os discípulos e disse: fiquem aqui orando, porque eu vou um pouco mais adiante para orar sozinho. Mas quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E disse: vocês não podem vigiar e orar comigo pelo menos 1 hora? E foi de novo. E quando voltou, eles estavam dormindo de novo. Essa experiência revela que até Jesus
precisava de companheiros. Companheiros que pudessem estar com ele no momento da agonia, da adversidade, orando junto. Porque às vezes nós não somos capazes de fazer algo, mas podemos orar. Companheiros de oração são importantes para a nossa jornada, para vencermos batalhas que muitas vezes se mostram difíceis. Eu tenho companheiros de oração, graças a Deus. Porque se há alguém que é solitário, é o pastor. As pessoas esperam que nós tenhamos uma palavra que resolva todos os problemas. E que nós sejamos isentos dele. Mas na verdade, o pastor e todos os líderes somos todos iguais, frágeis e necessitados. Eu tenho pessoas que oram comigo às sextas-feiras, já fazem anos que nós oramos, toda sexta-feira, 7 horas da manhã. E o grupo foi crescendo. Alguns começam e esmurecem, outros vão permanecendo. Durante muitos anos ficamos eu e o presbítero Florentino orando. Só nós dois. Depois foram vindo outros. E o grupo cresceu, agora nós já somos os homens num outro horário e teríamos a semana toda coberta de oração, com grupos se revezando aqui na sala de oração. Nós precisamos de companheiros de oração, de gente que nos ajude a manter as mãos erguidas. Moisés viu que estava sendo ameaçado. Amaleque, o rei dos amalequitas, estava planejando atacá-los, e de fato fez. Mas ele deu uma ordem para Josué, dizendo: vá para a batalha, veja, aliste aí alguns homens, que Israel era uma nação ainda em formação, não tinha um exército, mas disse: reúna aí uns homens e vá para a peleja. Enquanto isso eu vou subir ao cume do outeiro, eu vou para o monte, e eu ficarei ali intercedendo. E ele subiu e levou Arão e Ur, para que estivessem com ele, ali naquele monte, para interceder. Quero fazer aqui um breve relato histórico, biográfico, desses dois personagens. Primeiro, Arão era o irmão de Moisés. Arão foi designado por Deus para ser uma espécie de porta-voz. A Bíblia diz que Moisés era pesado de palavras. Alguns concluem com isso que ele era gago, ou fanho, não sei, língua presa. Mas a verdade é que talvez ele não tivesse habilidade para falar, eloquência. Então foi designado o seu irmão Arão para ser o porta-voz. Arão falaria por ele. Quando tinha que falar a Faraó, Arão ia junto e falava. Quando tinha que falar à nação de Israel, Arão falava, ele era o porta-voz. Arão cometeu um grande erro quando construiu para a nação de Israel um bezerro de ouro. Cedeu à pressão do povo. O povo o pressionou e ele não resistiu à pressão, e para agradar o povo, fez ali um bezerro de ouro. E foi um grande erro que ele cometeu. Mas ao preparar essa mensagem, eu entendi que os companheiros que nos ajudam não são infalíveis. Não podemos achar que encontraremos alguém, algum ser humano,
que nos ajude a ficarmos com a mão levantada e este alguém seja infalível. Apesar dos seus erros, Arão era alguém que Deus tinha levantado para estar ao lado do seu irmão como um porta-voz. E depois Arão, ele é consagrado a sumo sacerdote, e a partir de Arão começa uma linhagem sacerdotal dos levitas. Então Arão foi um sumo sacerdote, foi aquele que orou e o Senhor mandou o fogo do céu. Arão inicia um ministério sacerdotal. Deus o cobriu de vestes especiais, Êxodo capítulo 39. Um breve relato de Arão. O outro personagem, chamado Ur, o historiador e a Bíblia diz que Ur era o filho mais velho de Caleb. Caleb é aquele que, juntamente com Josué, espiaram a terra e trouxeram um relatório favorável. Ur é o irmão, aliás, o filho mais velho de Caleb. E a história diz que este homem foi um construtor de cidades. Ele e os seus descendentes construíram cidade, Belém, cidade de Gedor, e outras cidades foram edificadas por este homem chamado Ur e os seus descendentes. Este Ur foi avô de Bezalel. Bezalel, o famoso arquiteto que planejou o tabernáculo e a arca da aliança. Então este homem está ligado a uma história de construção, de empreendedorismo, de edificação de cidades. E eu estou dando aqui este relato desses dois personagens para mostrar como que eles agiram, sendo companheiros que nos ajudam a mantermos as nossas mãos levantadas. Eu e você precisamos de companheiros, companheiras que nos ajudem a manter as mãos levantadas. Amém? Quantos aqui precisam de gente que ajude a manter a mão levantada? Eu quero dar aqui um conselho a você. Seja alguém disposto a ajudar o outro a estar com a mão levantada. E você que atravessa uma dificuldade e sente que as suas mãos estão ficando cansadas e pesadas, compartilhe com alguém, para que esse alguém te ajude a ficar com mãos levantadas. Amém, queridos? Vamos ao texto. Primeiro, a palavra diz que enquanto Josué estava na batalha e Moisés estava com a mão levantada, o povo de Israel estava tendo vitória. Josué prevalecia porque as mãos de Moisés estavam levantadas. Mas Moisés começou a se cansar. Os seus braços começaram a doer. E ele começou a baixar as mãos. E quando ele baixava as mãos, Josué e a nação de Israel começavam a ser derrotados, a perder a batalha. O que eles fizeram? Arão e Ur pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés pudesse se assentar naquela pedra. O que eu entendo aqui é que esses dois homens entenderam que aquele líder, apesar de toda experiência com Deus, de toda vida com Deus, de tantos milagres, era também um ser humano passível de
adversidades e de cansaço. E uma pedra posta para que ele pudesse se assentar era: coloca um apoio, dê ao seu líder ou ao seu companheiro, a pessoa que está do seu lado, coloque uma cadeira, coloque uma pedra, coloque um sofá, coloque um puff, coloque um banco, coloca diante dele para que ele se assente. Porque quem está cansado não precisa ficar ouvindo críticas, não precisa ser massacrado ainda mais. Seja alguém que coloque uma pedra para que a pessoa possa se assentar, descansar e estar seguro. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a colocar um lugar de segurança, uma pedra de descanso, uma pedra de renovo. Aleluia! Esses dois homens colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse, ficasse numa posição mais confortável. Segundo elemento importante: cada um deles se colocou de um lado para manter as mãos levantadas. Arão de um lado, Hur do outro. Como eu disse, Arão, ele era um sumo sacerdote. A partir dele, os levitas se tornam uma tribo sacerdotal. Eu quero entender que isso está apontando para um apoio espiritual. O sumo sacerdote representa a espiritualidade, o profético, o religioso. E ele precisou estar do lado do seu irmão para manter uma de suas mãos levantadas. Isso quer dizer, meu irmão, que quando nós estamos atravessando uma luta, enfrentando uma adversidade, nós precisamos que alguém seja como um Arão a sustentar as nossas mãos levantadas de modo espiritual. Gente que ora por nós, que jejua por nós, que compra as nossas batalhas, aleluia, que quer ver a nossa vitória. Como eu disse, Deus me deu companheiros de oração, que estamos aqui orando, e quando termina, às vezes tem um café também, que ninguém é de fé, aleluia. Aquele pão de queijo da Michele, é uma benção, é a comunhão dos santos, aleluia. É um turno de oração. De vez em quando o turno era, como o pessoal do F-Hop fala, audiência de um. Não fala isso? Que tem turno de oração que tem um monte de gente orando, mas tem turno que é um só. É audiência de um, só você mesmo. E às vezes a audiência aqui era só um mesmo, ou dois. Mas nós precisamos de gente que levante as nossas mãos. Aleluia. Falando no sentido espiritual, gente que ora com a gente, que chora com a gente, que intercede pela gente, que jejua pela gente, e as nossas mãos ficam levantadas. O outro personagem, Hur, ele pode aqui representar aqueles que são empreendedores, gestores, pessoas que têm capacidade para arquitetar planos, para erguer a obra, que tem uma visão para o futuro, porque Hur foi um construtor, Hur foi alguém que da sua descendência saíram muitos edificadores, e ele está do outro lado, levantando uma das mãos de Moisés.
Se de um lado nós precisamos de pessoas que nos ajudem espiritualmente, nós precisamos também para a obra, para os líderes ministeriais, nós precisamos de gente com coragem de empreender, de ir adiante, que tem coragem de investir na obra, de construir, de estar junto, lado a lado. Porque na hora da adversidade nós precisamos de pessoas que levantem as nossas mãos. Aleluia! O seu líder precisa que você seja alguém que o ajude a manter as mãos levantadas, porque mãos levantadas significam rendição ao Senhor, dependência do Senhor, desejo de fazer a obra do Senhor, e nós precisamos de gente que ajudem esses líderes a ficarem com as mãos levantadas. Aleluia! Deus me deu essa palavra ontem, lá no culto do Connect. Eu tinha outras mensagens, mas quando eu fui orar com o Tolaine, na hora veio a mensagem completa, do jeito que eu estou pregando aqui. Não sei se ele está por aí, ou se não está descansando, né? Porque todos se cansam. Estava sendo muito abençoado pelos louvores, por tudo que o Senhor estava fazendo. Mas na hora que eu fui orar com ele, eu entendi profundamente essa mensagem, para ele e para todos nós, que é necessário que tenhamos pessoas para sustentar as nossas mãos. Amém, queridos? Fazer com que as nossas mãos fiquem levantadas diante de Deus. Aleluia. Seja espiritualmente falando, mas não é só a questão espiritual, é preciso também gente disposta a fazer as coisas, como Ur era um empreendedor, um construtor que fazia. Aleluia. Apesar de tudo, de Moisés estar ali no cume, de ter aqueles companheiros sustentando as suas mãos levantadas, havia lá no campo da batalha um Josué, que tinha alistado alguns homens, naquele momento despreparados, mas que estavam na linha de frente. E aqui eu enxergo a ação da igreja. A ação da igreja que é feita com orações, jejuns, com empreendimento, com disposição para construir e avançar, e com gente que vai para a frente da batalha. Gente que se dedica a lutar as lutas que muitas vezes nós não queremos lutar. Moisés representa uma liderança, mas Josué representa líderes que estão na frente da batalha. Se eles estavam aqui servindo ao Senhor, seja em que área for, mas em especial Tolaine, sua esposa, outros que estavam aqui na frente da batalha, porque muitos adolescentes estão desejando suicídio, muitos adolescentes estão órfãos de pais vivos, os pais não acompanham, não dá apoio, acha pesado trazer para o culto, e são eles que estão aqui pagando esse preço. Então eu enxergo Josué lá no campo de batalha, há um Moisés no monte, há companheiros para manter as mãos levantadas, mas há um Josué no campo de batalha, enfrentando as batalhas, aleluia, muitas vezes recebendo os dardos inflamados do inimigo, para que o seu filho não seja atingido. Você deveria orar mais. De Moisés.
E Josué teve vitória naquela batalha. Quantos de nós nos encontramos cansados das lutas, das guerras, e precisamos de alguém que ajude a levantar as nossas mãos? Eu preciso de muitos irmãos e irmãs que me ajudem a ficar com as mãos levantadas. Você precisa de gente que ora por você. Vamos nos colocar de pé. Quantos precisam de gente, de companheiros que ajudem a manter as mãos levantadas? Se você precisa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Você precisa que alguém, mais de um, te ajude a permanecer com as suas mãos levantadas. Abra um caminho, um corredor. Não tenha medo, ninguém é forte suficiente para dizer: eu não preciso de ninguém. Até Jesus desejava gente orando com ele. Pode chegar mais aqui, mais perto, tem muita gente querendo chegar aqui. Ah, como eu preciso de um Arão, como eu preciso de um Ur, de um Caleb que está lá com os soldados no campo. Como nós precisamos, irmãos. Quero orar, os nossos líderes aqui, saiba que nós estamos orando por vocês, para que as mãos não esmoreçam. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome bendito de Jesus, nós clamamos, Senhor. Clamamos por cada irmão, por cada irmã, que no momento de adversidade, no momento que a batalha está tão acirrada, e nos sentimos cansados e sobrecarregados, quando as forças se vão, os nossos braços se cansam, nós necessitamos de ajuda. Necessitamos de companheiras que nos ajudam a manter as mãos levantadas. Pai, nesta noite nós oramos e nós rejeitamos toda palavra que quer nos colocar ainda mais para baixo. Rejeitamos, Senhor, as palavras de medo e liberamos, Senhor, a palavra de encorajamento, de sabedoria, de força, de graça, que venha sobre cada um dos teus filhos, Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Nos levantamos, Jesus. Pegue na mão do seu irmão, levante a mão do seu irmão. Se nós pudéssemos fazer um exercício, talvez não ficaríamos muito tempo com a mão levantada daqui a pouco. Eu mesmo não consigo, tenho rompimento de ligamento. Mas espiritualmente falando, nós precisamos de gente que nos mantenham com mãos levantadas. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu vejo, Senhor, aqui a unidade da tua igreja, do teu povo, que está, Senhor, com mãos levantadas.
adorando e bendizendo o teu nome, simbolizando que nós estamos unidos juntos, aleluia, nos encorajando mutuamente, nos fortalecendo mutuamente. Nós recebemos a palavra de vitória, de encorajamento, de fé, apesar das lutas, dos cansaços, nós permaneceremos firmes em Ti, Senhor. Queremos ter companheiros e queremos ser companheiros para manter as mãos levantadas até que o Senhor nos conceda a vitória completa, no nome bendito de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.